Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre o livro Requiem, escrito pelo Fábio Brusinga. Pelo Fábio no começo do ano pra ler Requiem e comentar com vocês o que foi que eu achei da leitura. Fiquei numa super expectativa porque o livro ainda não tinha saído da gráfica e assim que saiu da gráfica ele mandou pra mim pra eu ler e contar pra vocês o que eu achei daqui. Então muito obrigada, Fábio, por apoiar o meu trabalho. Vou começar falando que esse é o primeiro livro classificado como terror que eu já li e eu confesso que no começo da leitura eu estava super apreensiva com o que eu ia encontrar aqui porque, né, eu sou um pouquinho medrosa. Mas conforme as páginas foram passando e eu fui conhecendo a história, descobri que o terror no livro não é tão aterrorizante quanto nos filmes. Até porque as coisas não acontecem muito de surpresa, sabe? Não tem aquele boo dos filmes. Então eu gostei muito do tipo de narrativa, eu gostei muito do tipo de história e eu fiquei surpreendida por ter gostado tanto. Mas chega de enrolação e bora lá falar sobre a história. Nesse livro aqui a gente vai conhecer Sarah e sua família. Ela é casada com o Steve e tem a Alice e Flávia como filhas, sendo Flávia a mais velha e Alice a mais nova. A Sarah, ela é advogada e ela é muito correta. Ela não é muito a favor de defender pessoas que são realmente criminosas, ela prefere defender inocentes que estão sendo acusados injustamente. Só que ela está com um caso em mãos e ela precisa defender uma pessoa que ela sabe que é o criminoso da situação ali. E ela já recusou 6 casos desse tipo, então ela não pode recusar um outro caso ou ela vai ser demitida. E no momento a única pessoa que trabalha na casa é ela. Então ela tá ali lutando contra os próprios princípios, né, pra poder fazer essa defesa. E isso tá tirando o sono dela, literalmente. Tanto que uma noite o marido encontra ela ali mexendo no processo e se questionando se ela vai realmente defender esse cara ou se ela vai meio que colocar em risco o emprego dela e dizer que não vai fazer essa defesa. E aí no dia seguinte a Sarah acorda e é o aniversário dela. E aí ela, né, tem aquele convívio ali com a família e o Steve faz uma proposta de levar eles pra passar um fim de semana numa casa que ele herdou de um tio, meio que pra Sarah sair ali daquele momento, daqueles questionamentos que ela tá se fazendo tanto e também para as meninas se distraírem um pouco. E aí mesmo que um pouco receosa porque ela precisa estudar o caso, Sarah aceita ir pra esse passeio e tirar a mente ali do trabalho. E é então aí que a história vai começar a se desenvolver. Eles chegam nessa casa e o Steve fala que contratou uma empresa de limpeza pra poder dar uma organizada porque tem muito tempo que ninguém vai lá na casa, né? Só que quando eles chegam lá tá meio que tudo inacabado, sabe? Parece que a equipe de limpeza começou a fazer o serviço e largou tudo pela metade e eles ficam meio que sem entender muito bem o que é que tá acontecendo, mas entram na casa ainda assim. E a primeira coisa que eles veem na casa, que eles se deparam, é com um relógio daqueles de pêndulo. Só que é um relógio muito diferente, porque ele não marca as horas como os relógios comuns, ele tem 31 ponteiros. E eles ficam ali se perguntando por que aquele relógio tem 31 ponteiros. E quando Flávia, a filha mais velha do casal, mexe no relógio, ele faz um som estranho e a casa toda faz um som estranho e ele começa a rodar. E aí eles ficam se perguntando, né, por que o relógio do nada estava parado e começa a rodar e gera um questionamento ali, mas eles meio que esquecem aquilo e fingem que nada aconteceu. E aí quando as meninas vão, né, pra um quarto, se ajeitar lá no quarto, elas acabam, elas tomam um susto, enxergam uma barata, tomam um susto e aí quando Steve vai lá pra ver, ele encontra um bilhete. E a partir do momento que ele encontra esse bilhete e com a Sarah leem esse bilhete, a coisa começa a mudar de figura. Porque a casa, ela meio que começa a se trancar, sabe? As janelas começam a baixar, eles entram num desespero pra tentar sair dali e percebem que eles não vão mais conseguir sair dali. E a coisa toda engloba para um grau maior quando eles começam a enxergar antigos moradores daquela casa, em especial um menininho que aparece primeiramente para Flávia e depois para Alice. E aí a Sarah começa a ter uns sonhos estranhos e ela começa a ver uma mulher e a se enxergar no lugar dessa mulher. E aí a gente vai começar a tentar desvendar o mistério daí. O negócio é que essa casa, ela é mal assombrada e o Steve já sabia de boatos sobre isso, mas ele nunca levou muito em consideração. Porque, né, gente, a gente acredita, a gente ouve falar que uma casa é mal assombrada, a gente não acredita muito que a casa é mal assombrada. Então ele nunca levou isso em consideração. Nem com o fato de que as pessoas não passavam muito tempo ali naquela casa, tinha todos os indícios ali de uma trama de terror, mas no ponto de vista dele era super comum, a casa era super de boa, só a galera que não queria
queria, né, morar lá. E aí a gente vai começar a ver o desenvolver da trama, porque parece que está tudo ligado a uma família que morou lá 100 e alguns anos atrás, e parece que tudo acontece ali, tudo começa a se reviver, e a gente vai começar a acompanhar a trama para tentar descobrir o que é que cada resquício de coisa que vai sendo encontrado tem a ver ali com o decorrer da história. E o mais interessante é que, por ser uma trama de terror, eu esperava, né, que eu fosse super me assustar. Tem toda essa questão fantasmagórica das vozes e da casa que faz sons estranhos e das pessoas que aparecem, né, para os moradores. Mas o que é interessante é que ele fala muito sobre a família, porque a gente traz uma família que, apesar de parecer ali muito bem, muito unida, muito feliz, tem alguns probleminhas, e que cada personagem tem uma coisa que quer ser melhorada. Então cada aspecto da casa vai trabalhar cada personagem com essa melhora que eles precisam ter. E foi isso que foi mais interessante, porque apesar de ser uma trama que vai falar sobre terror, é uma trama que vai fazer com que os personagens se conheçam. E é mais ou menos um thriller, onde a gente vai tentando desvendar ali as coisas, tem cada passo a passo, né? Cada dia é uma coisa nova que a gente vai descobrindo, e a gente também vai tentando, junto com os personagens ali, entender o que é que tá acontecendo, e eu achei que isso foi o mais interessante. E também esse fato de abordar, né, cada personagem com uma forma, porque de certa forma cada personagem se identifica com um antigo morador ali daquela casa e tem o seu papel no decorrer da trama, e eu achei isso muito interessante. O terror, ele realmente acontece, tem cenas assim que te deixam meio tensas. Teve uma hora que eu tava lendo uma cena sentada aqui na cama e tava um silêncio, aí de repente um menino falou uma coisa aqui embaixo com um coleguinha aqui no condomínio, e eu meio que, oi? Sabe? Ele vai te deixando preso e vai te dando aquela tensão. Não é aquele livro que te assusta, de repente você toma um susto, mas é aquele livro que te prende e vai te deixando tensa. E aí, se acontece uma coisa no ambiente, do nada, você se assusta. Mas não é um livro que, no sentido do livro e da história, você vai ficar se assustando o tempo inteiro, e eu achei isso muito interessante. E também é um livro que prende muito, sabe? Eu peguei ele e derrubei 100 páginas de uma vez, e aí depois eu derrubei as 300 páginas que restavam. Então é um livro que você começa a ler ali, é difícil de largar, porque tem todo esse mistério e a gente vai querendo se envolver no mistério, querendo descobrir o que tá acontecendo na trama. Um ponto assim que eu não achei muito verossímil, eu posso dizer, apesar de que eu não acho que livros de terror são verossímeis, né, mas no sentido assim de... A família, eu acho que ela se sentia muito à vontade na situação. Existiam pontos da trama alto em que eles eram submetidos a situações diferentes e estranhas, e que eles se assustavam realmente, mas no geral, enquanto eles estavam ali buscando por uma saída para a situação, eu sentia que eles estavam muito calmos, muito relaxados, sabe? Parecia que quando passava um momento de tensão, eles estavam de férias, mesmo que eles estivessem meio que buscando as respostas, mas eles estavam assim, muito relaxados. E o fato de que eles são ligados a fantasmas ou a pessoas passadas ali faz com que eles meio que sintam que é a história deles que está sendo traçada, sabe? As coisas meio que conversam com a vida deles e com o propósito deles de vida. Então, essa parte assim deles se sentirem meio que à vontade, tipo, eu acho que se eu tivesse numa casa que tá sendo mal assombrada, que eu vejo fantasma, eu ia querer que todo mundo estivesse o tempo todo juntos, mas tipo, à noite o casal dorme num quarto, as filhas dormem em outro quarto, sabe? Essas coisas assim, eu ficava meio que, por que não tá todo mundo junto no meio dessa situação, se eles não sabem muito bem o que vai acontecer? Mas é interessante porque a gente vai tendo respostas no livro no decorrer das páginas, e ao mesmo tempo em que algumas coisas vão sendo reveladas, outras coisas aparecem e vão, né, sendo meio que inseridas ali pra gente tentar desvendar cada vez mais. Não é um mistério que começa e termina, é um mistério que ele vai acontecer, são mistérios que vão acontecendo no decorrer da trama. E é interessante também que personagens que a gente acha que não vai ter presença muito forte acabam sendo os personagens principais, os personagens que a gente mais identifica e que mais tem histórias pra contar no decorrer do livro. Enfim, foi o meu primeiro contato com o livro de terror e eu adorei. Eu gostei muito da forma como a história foi construída, eu gostei muito da forma como os personagens e a situação e todo o mistério da casa interagem entre si, como tudo vai acontecendo, e as páginas elas vão passando de uma forma muito rápida, porque realmente a narrativa ela é muito rápida, mesmo que seja um livro extenso no sentido de ter
tempo de narrativa, mas a forma como ele é narrado é muito gostosa de acompanhar. E, gente, pro meu primeiro contato, assim, eu já tô querendo outros. O El falou, pronto, você já pode ler Caixa de Pássaros. Eu já tô, tipo, querendo outros do gênero, porque realmente abriu minha mente para uma coisa que eu não conhecia. E vocês sabem que eu gosto muito de encontrar outros gêneros e tentar outros gêneros, porque às vezes a gente tem medo de uma coisa que a gente não conhece. E nesse aqui eu acabei descobrindo que a coisa não é tão assustadora quanto eu achava que é. Enfim, eu vou deixar o link de compra de Hacking e o link das redes sociais do Fábio aqui pra vocês darem uma conferida no livro, gente, mas vale super a pena, eu gostei muito. A edição também é muito bonita, tem aqui umas folhas, umas letras que lembram sangue, sabe? Que tem a ver também com a trama. Eu fiz aqui algumas anotações de pistas pra tentar desvendar meu mistério. As páginas são brancas, no entanto o espaçamento e o tamanho da fonte são muito bons pra leitura, então não se assustem. Eu queria dizer que tem uns passarinhos ali em cima e eu tô falando de um livro de terror e os passarinhos estão zanzando e toda hora eu acho que é uma coisa de terror, mas enfim. É isso, se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, um beijão e até lá. Tchau!